Garota simples limpa escritório de rico e revela segredo surpreendente que transforma tudo. Clara franziu a testa ao entrar naquele escritório deslumbrante. O contraste era gritante. Enquanto a metrópole do lado de fora pulsava com vida, ela, uma jovem faxineira, carregava cada passo com o peso de suas origens. A opulência daquele lugar a deixava angustiada, como se as paredes de vidro e os móveis de madeira nobre a observassem com desprezo. Sentia-se como uma sombra em meio a tanto brilho. Enquanto varria o chão impecável, seus olhos foram atraídos por uma pasta esquecida sobre a mesa de um homem misterioso. Eduardo. Ele era um bilionário cuja fama envolvia tanto negócios quanto escândalos. Clara hesitou, absorvendo cada detalhe da pasta. O logo reluzente de uma empresa famosa a olhava de volta e seu coração acelerou ao abrir as páginas. Documentos, contratos e notas manuscritas revelavam um esquema de corrupção absurdo, com nomes de políticos e empresários poderosos. Sussurros de traição flutuavam em seu cérebro. O que ela deveria fazer com aquela informação? O medo a invadiu, mas havia uma centelha de esperança. Podia ser a chave que mudaria sua vida e a de muitos. Mas e se ela estivesse errada? E se isso a colocasse em perigo? O nó na garganta apertou ainda mais enquanto dúvida e ambição duelavam dentro dela. Ao mesmo tempo, Clara observava Eduardo trabalhar. Ele parecia um enigma, tão cativante quanto ameaçador. Sua expressão era fria, mas por trás dos olhos havia uma profunda tristeza que Clara não conseguia ignorar. Num momento de distração, Clara escutou Eduardo murmurando para si mesmo, palavras tórridas e frustradas que cortaram o silêncio do ambiente elegante. Ela se aproximou discretamente, sua respiração quase parando ao perceber que ele falava de um segredo que o assombrava. Algo sobre sua família, promessas quebradas e um passado que o prendia como correntes invisíveis. Aquilo parecia mais intrigante do que descobertas de corrupção. Clara se questionou. Estaria ela realmente pronta para abrir mão de sua segurança por um vislumbre de verdade? E se esse segredo de Eduardo fosse a chave para entender não apenas a corrupção, mas também o que ocorreu com sua própria vida? O ambiente ao seu redor girava, uma tempestade de emoções. O cheiro da limpeza misturava-se com a tensão no ar. Temia que o próprio escritório a engolisse, mas também sabia que ali poderia ser sua saída, sua chance de fazer a diferença. Enquanto os minutos corriam, Clara decidiu que a verdade estava ao seu alcance. Mas, antes que pudesse tomar qualquer decisão, a porta se abriu subitamente. Uma figura imponente entrou, um membro de uma burocracia obscura que Clara já tinha visto em jornais. Um rosto que gritava poder e perigo. O coração dela disparou. As peças estavam em movimento. E a própria história que ela pensou que controlava parecia agora uma roda de algo maior, mais aterrorizante. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, enche aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara ficou paralisada, o coração pulsando com força. A figura imponente à porta rapidamente dominou o ambiente. Ele era Daniel, um dos homens mais temidos da cidade, um verdadeiro tubarão financeiro. Todos o conheciam, mas poucos ousavam cruzar seu caminho. O que ele estava fazendo ali? Clara mal se atrevia a respirar. Eduardo levantou os olhos. Seu rosto se tornara uma máscara de frieza. Mas Clara detectou um lampejo de pânico na expressão dele. Ela se sentiu como uma marionete presa em um jogo de poder, onde stakes eram altos e a vida era ficha. A tensão no ar era palpável, como se um fio prestes a se romper o cercasse. Daniel caminhou até a mesa, seus passos ecoando sobre o piso de mármore. A pasta que Clara deixara aberta estava agora ao alcance do olhar penetrante de Daniel. Clara tentou se afastar, mas as pernas pareciam grudadas ao chão. "O que temos aqui?" ele disse. Sua voz era um silvo baixo, ameaçador, enquanto começava a folhear os documentos. Eduardo manteve-se em silêncio, seus olhos fixos em Daniel, como se soubesse que qualquer palavra poderia ser um erro fatal. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, Clara agarrou a pasta com uma mão e a puxou para si. "Não, eu posso explicar", disse Eduardo, sua voz embargada, quase desesperada. O choque estampado no rosto de Daniel seria insuportável se o ambiente não estivesse tão cheio de eletricidade. "Você não vai precisar explicar nada", Daniel rosnou, a frieza de sua voz misturada ao calor da raiva. Clara olhou para os dois, como se estivesse em um campo de batalha. A pasta estava em suas mãos. O destino de todos ali poderia mudar por causa daquele ato impulsivo. "Clara, você não sabe o que está fazendo!" gritou Eduardo. A súplica em seus olhos a fazia tremer. Mas antes que pudesse reagir, Daniel disparou em sua direção, com uma rapidez impressionante, pegando Clara pelo braço e a afastando do que poderia ser seu único bilhete de saída. A dor foi rápida, uma fisgada que percorreu o corpo dela. Mas foi o olhar de Daniel que realmente a paralisou. Havia algo ali, algo mais do que apenas raiva e poder. Era familiar, um reconhecimento profundo. "Você não é só uma faxineira, não é?" ele disse, a voz baixa, quase reflexiva. "Você está mais envolvida do que imagina." As palavras mergulharam como uma pedra em sua barriga. "Como você sabe disso?" Clara gaguejou, o nó na garganta se formando novamente. Com o corpo trêmulo, ela se questionava se havia algum laço que não conhecia. "Porque você se parece com ela", Daniel respondeu, sua expressão mudando para um tipo de dor que ela nunca esperou ver em alguém como. Ele, o sorriso cínico de um verdadeiro predador, desmoronou. Era como se Clara tivesse acidentalmente penetrado em uma ferida secreta, uma fissura profunda que abalava a construção sólida de poder que Daniel projetava. O olhar de Eduardo se desviou, enquanto Clara tentava processar aquilo. O que ele quis dizer? O que ela realmente era? E mais importante, por que havia alguma semelhança com alguém? Antes que ela pudesse montar
todas as peças desse quebra-cabeça. Um telefone tocou, quebrando a tensão ao redor deles. Daniel olhou para o celular em sua mão, a expressão mudando rapidamente para frustração. A reunião não pode esperar, ele murmurou. E em um movimento brusco, soltou o braço de Clara, mas não antes de deixar uma marca firme, como se toda a conversa tivesse desencadeado um vendaval em sua vida. Clara ficou ali, a pasta ainda em suas mãos, o coração acelerado. Havia mais segredos do que ela jamais imaginou. E agora, uma linha tênue entre sua vida e o mundo de Eduardo e Daniel a mantinha à beira do abismo. O que faria com essa informação? E quem era realmente a mulher que se parecia com ela? A realidade estava em frangalhos e a história parecia pronta para mudar completamente. Clara ficou paralisada, a pasta ainda em suas mãos. Enquanto a tensão na sala crescia, o olhar de Daniel a penetrava, sem escapar do seu reconhecimento. Você se parece com ela. As palavras de Daniel ecoavam em sua mente como um mantra. Mas antes que pudesse pensar em alguma resposta, o telefone dele tocou novamente. Rompendo o silêncio como uma bomba, ele olhou rapidamente para o visor, os olhos se estreitando. Não agora, ele rosnou, e o tom de sua voz tinha um peso de urgência que Clara não conseguiu ignorar. Isso não era parte do plano. Por um instante, o mundo à sua volta desapareceu. Clara se sentiu como se estivesse em um sonho, a realidade torcendo e esticando, cada palavra dos dois homens ecoando em sua cabeça. O que você quer dizer com isso? Que plano? Ela questionou, desafiando seu próprio medo. A resposta de Daniel saiu entre dentes cerrados. Precisamos ir agora. Ela tá mais próxima do que imaginamos. Quem? Quem tá mais próxima? Clara disse, com o coração disparado, enquanto tentava entender a conversa dos dois. Eduardo, angustiado, tomou a frente. Clara, você não pode se envolver. Não sabe o que significa. E suas palavras, embora cheias de preocupação, também refletiam um desespero que a fazia pensar se ele estava tentando protegê-la ou apenas se preocupando com sua própria pele. Mais uma vez, o telefone tocou. Daniel parecia perder a paciência. Se não atender, tudo acabará. Não posso perder essa chance. Ele se virou, mas antes que pudesse se afastar, um som surdo cortou o ambiente. Um estrondo como um tiro ecoou por todo o escritório. Clara gritou e se agachou, esmagando a pasta contra o peito. Quando levantou a cabeça, viu que as janelas enormes estavam em estilhaços e a luz do dia lutava para entrar. Daniel estava caído, da mão segurando o peito em um gesto desesperado. O pânico tomou conta. Os gritos começaram a ecoar do lado de fora. O caos irrompeu e o sangue de Clara gelou. Eduardo se aproximou rapidamente de Daniel, desorientado, enquanto Clara olhava para eles, presa em um turbilhão de emoções. Daniel, o que aconteceu? Ela gritou enquanto admirava a cena, atenta a cada detalhe. Eu não sei. Alguém me atingiu. Sua voz fraca, a raiva dando lugar ao desespero. A adrenalina que pulsava em Clara apenas amplificou a confusão. A pasta com os documentos comprometedores estava entre ela e toda a verdade. Eduardo a puxou para trás e Clara sentiu o golpe do pânico. Precisamos sair! Ele gritou, quase empurrando-a em direção à porta. As sirenes estavam se aproximando e ela só conseguia pensar em como tudo havia mudado tão rapidamente.
Ela estava prestes a descobrir algo que poderia mudar sua vida para sempre e agora estava presa em um tiroteio em um escritório de um bilionário. Mas, e a pasta? E tudo isso? Clara respondeu, confusa, sem entender como sua vida havia se transformado de uma faxineira e um jogo mortal de poder. Clara, escute, não há tempo. O que quer que tenha naqueles papéis não vale sua vida. Eduardo gritou, puxando-a mais perto da saída. Ela hesitou, as memórias de seu passado aflorando na mente. Tudo o que sempre desejou estava jogado naquela mesa, a chance de justiça e mudança. Porém, ao mesmo tempo, aquele sangue no chão e os olhos desesperados de Daniel abafaram sua ambição. Daniel, Clara chamou, seu coração se apertando ao notar sua fraqueza. Mas era tarde demais! Ele estava se afastando, as sombras invadindo seu olhar. Você não pode! Suas palavras ficaram presas em sua garganta. Apenas então, enquanto o caos se instalava, Daniel olhou para ela e um brilho de compreensão passou entre eles. Você precisa seguir seu caminho. Esse não é o seu combate. Antes que pudesse responder, um grupo de homens invadiu o escritório. E Clara sentiu uma onda de terror. Os rostos eram familiares. E eram também conhecidos de Eduardo. O choque queimou sua pele como fogo. Havia algo mais acontecendo. Algo que ela não conseguia entender. Era como se um ciclo se fechasse, revelando uma conexão enganosa entre eles. Não, não, não! Clara gritou quando os homens se aproximaram. Havia perguntas demais, segredos demais. A verdade era um abismo, e ela estava prestes a cair. O que mais estava escondido sob a superfície? E por que ela sentia que estava prestes a descobrir algo que a ligava àquele mundo cruel? Por fim, uma das figuras se virou e Clara congelou. É hora de você saber tudo, Clara, sobre sua mãe e sobre você. As palavras foram como um soco no estômago, e ela soube que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. Clara congelou, a voz do homem ecoando na sua mente. É hora de você saber tudo, Clara, sobre sua mãe e sobre você. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir. O tempo pareceu parar enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Um misto de medo e curiosidade a invadiu. Ela mal conseguia respirar. Os olhos dos homens ao redor se ampliaram e uma tensão cortante se apoderou do ambiente. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz trêmula. Cada segundo que passava, a sensação de que algo colossal estava prestes a se revelar aumentava. O homem que havia falado parecia ter um ar de superioridade, como se soubesse algo que todos os outros ignoravam. Você precisa ouvir a verdade, ele insistiu, avançando um passo à frente. Sua mãe não é quem você pensa que é. Ela estava envolvida nesse mundo e sua vida está entrelaçada com o que aconteceu aqui. Se sentiu tonta. Lembranças de sua infância mais uma vez retornavam. Uma figura feminina amorosa, mas com segredos que nunca foram revelados. Era como se um véu estivesse sendo retirado, uma porta para um passado que poderia abalar seu presente. O que ela fez? Isso tem a ver com Daniel e Eduardo? Ela indagou quase sem fôlego. O homem abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, a porta do escritório arrebentou. 3 homens armados irromperam, ocupando cada centímetro da entrada, e o caos reinou novamente.
O som ensurdecedor dos tiros ecoou e os gritos das pessoas lá fora se intensificaram. A adrenalina tomou conta, a realidade distorcendo quando as balas ricochetearam nas paredes de vidro. Clara se jogou no chão, a pasta de documentos grudada em seu peito, como se fosse um escudo. Daniel estava caindo, agitado. O sangue escorria de uma ferida em seu braço. Vocês têm que sair! Agora! Ele gritou, mesmo em meio à dor. Clara olhou para ele, confusa. Ele era o vilão, mas agora havia algo humano naquele olhar. Mas foi Eduardo quem a puxou, arrastando-a para trás, enquanto o homem que havia falado anteriormente se posicionava entre os atiradores e eles. Você não pode ficar aqui. Eu sei coisas que vão te proteger, ele bradou, capturando a atenção dos homens armados. Nesse momento, tudo se misturou em um turbilhão. O homem se virou para Clara e gritou: Era você! Você é a chave! Você é filha de um dos maiores empresários desse país. E eles estão atrás de você. Clara sentiu o chão desabar sob seus pés. Filha de um empresário? A imagem dela como faxineira, lutando por uma vida digna, colidiu com essa revelação. O que isso significava? E por que ela nunca soube? O ar estava pesado, cada respiração se tornava mais difícil. Ela olhou para Eduardo e Daniel, buscando respostas, mas o que viu foi o desespero refletido em cada um deles. Os atiradores continuavam a avançar, e Eduardo gritou: Vá, siga em frente. O segredo do seu passado pode ser a única coisa que te salvará. Com isso, ele se lançou à frente, investindo contra os intrusos. Uma cena de heroísmo em meio ao caos. Clara hesitou, mas a ideia de correr para a saída e deixar tudo para trás fez seu coração apertar. A pasta, os documentos, o que havia dentro poderia mudar tudo. Mas enquanto Eduardo lutava, o homem misterioso que tinha revelado a verdade sobre sua mãe se virou para ela. Um olhar penetrante. Se você não sair agora, pode perder tudo. Eles não estão aqui apenas por Daniel ou Eduardo. Estão atrás de você. A verdade se afundou como um peso em seu coração. O que ela realmente era e o que isso significava para a sua vida. Antes que pudesse decidir, uma explosão estourou nas proximidades. O peso do concreto triturado se misturou ao som ensurdecedor, enquanto a fumaça invadia a sala. Clara sentiu seu corpo sendo puxado para trás. E seus olhos se arregalaram ao ver Daniel e Eduardo sendo empurrados para o chão, a luta se intensificando a cada segunda. Nesse instante, o mundo dela virou um borrão. O que estava em jogo ia além da corrupção que ela havia encontrado. Ia muito mais fundo e o caos invadia sua vida sem piedade. Clara! A voz de Eduardo ressoou em meio à confusão. Mas tudo o que ela podia pensar era na linha entre o que era real e o que sempre foi uma mentira. Seus pés se moveram instintivamente, enquanto o som de tudo se desmoronando a cercava. E em um único momento ela percebeu. Essa era a sua luta agora. Ela precisava descobrir a verdade. E uma vez que fizesse isso, não haveria como voltar atrás. Clara congelou, a voz do homem ecoando na sua mente. É hora de você saber tudo, Clara. Sobre sua mãe e sobre você. As palavras dele eram como uma bomba prestes a explodir. O tempo parecia parar enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. O misto de medo e curiosidade a invadiu. Ela mal conseguia respirar.
Os olhos dos homens ao redor se ampliaram e uma tensão cortante se apoderou do ambiente. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz trêmula. Cada segundo que passava, a sensação de que algo colossal estava prestes a se revelar aumentava. O homem parecia ter um ar de superioridade, como se soubesse algo que todos os outros ignoravam. Você precisa ouvir a verdade, ele insistiu, avançando um passo à frente. Sua mãe não é quem você pensa que é. Ela estava envolvida nesse mundo. E sua vida está entrelaçada com o que aconteceu aqui. Clara se sentiu tonta. Lembranças de sua infância mais uma vez retornavam. Uma figura feminina amorosa, mas com segredos que nunca foram revelados. Era como se um véu estivesse sendo retirado! Uma porta para um passado que poderia abalar seu presente. O que ela fez? Isso tem a ver com Daniele Eduardo? Ela indagou, quase sem fôlego. O homem abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, a porta do escritório arrebentou. 3 homens armados irromperam, ocupando cada centímetro da entrada. E o caos reinou novamente. O som ensurdecedor dos tiros ecoou, e os gritos das pessoas lá fora se intensificaram. A adrenalina tomou conta, a realidade distorcendo, quando as balas ricochetearam nas paredes de vidro. Clara se jogou no chão, a pasta de documentos grudada em seu peito, como se fosse um escudo. Daniel estava caindo, agitado. O sangue escorria de uma ferida em seu braço. Vocês têm que sair, agora! Ele gritou, mesmo em meio. A dor! Clara olhou para ele, confusa. Ele era o vilão, mas agora havia algo humano naquele olhar. Mas foi Eduardo quem a puxou, arrastando-a para trás, enquanto o homem que havia falado anteriormente se posicionava entre os atiradores e eles. Você não pode ficar aqui! Eu sei coisas que vão te proteger! Ele bradou, capturando a atenção dos homens armados. Nesse momento, tudo se misturou em um turbilhão. O homem se virou para Clara e gritou: Era você! Você é a chave! Você é filha de um dos maiores empresários desse país e eles estão atrás de você. A frase reverberou dentro dela como um trovão. Filha de um empresário? A imagem dela como faxineira, lutando por uma vida digna, colidiu com essa revelação. O que isso significava? E por que ela nunca soube? O ar estava pesado, cada respiração se tornava mais difícil. A luta entre Eduardo e os intrusos estremeceu o ambiente, e seus olhos dispararam entre os homens armados e a porta. E então, no auge do pânico, enquanto a luta seguia, algo inesperado aconteceu. Um dos atiradores, todo vestido de preto, fez um movimento surpresa. Ele se virou, apontando a arma diretamente para Eduardo. Mas antes que pudesse agir, Clara, em um impulso desenfreado, se interpunha entre eles. O tiro ecoou na sala, um som estrondoso que cortou o ar. E naquele instante, tudo se tornou um borrão, o caos se expandindo. Clara sentiu uma dor aguda atravessar seu corpo. O impacto a derrubou e ela caiu no chão, a confusão dominando sua mente. O sangue quente escorreu pela sua mão e ela olhou para Eduardo, o rosto em choque, a boca entreaberta em horror.
Ele avançou em um movimento desesperado, mas Clara conseguiu ver o rosto do atirador ficando pálido. Ele não havia mirado apenas em Eduardo, mas em alguém que estava mais próximo. Não! Clara! Eduardo gritou e a dor se intensificou. Um pulsar insuportável. Mas então, outra revelação cortou o ar como uma lâmina. O homem que havia introduzido a verdade sobre sua mãe estava ao lado dela. Com um olhar fixo, ele segurou o braço de um dos atiradores, revelando um símbolo em sua pele. Um logotipo familiar, algo que Clara tinha visto antes. Toda a conversa sobre sua herança, todo o mistério do passado, agora invadia sua mente com uma nova intensidade. O que você está fazendo? O homem que havia revelado a verdade gritou para o atirador, e os gritos foram substituídos por uma tensão cortante que parecia engolir todos ali. Clara, com dificuldade, levantou a mão para fechar as feridas, e cada indivíduo a seu redor estava paralisado por um choque inexplicável. No fundo, a verdade fervilhava como uma brasa acesa, esperando a faísca. Você também faz parte disso, Clara. O atirador balbuciou, suas palavras como um eco distante. Você não é meramente uma faxineira. Você foi criada para isso. Você é a chave para o nosso império. A revelação despedaçou a última crença que Clara tinha sobre si. O passado não era apenas um peso. Era um legado sombrio que a perseguia. Em meio ao caos. Enquanto o sangue dela se misturava com o chão, tudo o que ela havia conhecido era colocado em questão. O que ela faria agora que toda a verdade estava à mostra, prestes a ser desvendada em um jogo que ela não sabia se estava pronta para jogar? Clara congelou, a voz do homem ecoando na sua mente. É hora de você saber tudo, Clara, sobre sua mãe e sobre você. As palavras dele eram como uma bomba, prestes a explodir. O tempo parecia parar enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Um misto de medo e curiosidade a invadiu. Ela mal conseguia respirar. Os olhos dos homens ao redor se ampliaram e uma tensão cortante se apoderou do ambiente. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz trêmula. Cada segundo que passava, a sensação de que algo colossal estava prestes a se revelar aumentava. O homem parecia ter um ar de superioridade, como se soubesse algo que todos os outros ignoravam. Você precisa ouvir a verdade, ele insistiu, avançando um passo à frente. Sua mãe não é quem você pensa que é. Ela estava envolvida nesse mundo. E sua vida está entrelaçada com o que aconteceu aqui. Clara se sentiu tonta. Lembranças de sua infância mais uma vez retornavam. Uma figura feminina amorosa, mas com segredos que nunca foram revelados. Era como se um véu estivesse sendo retirado. Uma porta para um passado que poderia abalar seu presente. O que ela fez? Isso tem a ver com Daniel e Eduardo? Ela indagou, quase sem fôlego. O homem abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, a porta do escritório arrebentou. 3 homens armados irromperam, ocupando cada centímetro da entrada, e o caos reinou novamente. O som ensurdecedor dos tiros ecoou, e os gritos das pessoas lá fora se intensificaram. A adrenalina tomou conta, a realidade distorcendo quando as balas ricochetearam nas paredes de vidro. Clara se jogou no chão, a pasta de documentos grudada em seu peito como se fosse um escudo. Daniel estava caindo, agitado.
O sangue escorria de uma ferida em seu braço. Vocês têm que sair, agora! Ele gritou, mesmo em meio à dor. Clara olhou para ele, confusa. Ele era o vilão, mas agora havia algo humano naquele olhar. Mas foi Eduardo quem a puxou, arrastando-a para trás, enquanto o homem que havia falado anteriormente se posicionava entre os atiradores e eles. Você não pode ficar aqui. Eu sei coisas que vão te proteger. Ele bradou, capturando a atenção dos homens armados. Nesse momento, tudo se misturou em um turbilhão. O homem se virou para Clara e gritou: Era você! Você é a chave! Você é filha de um dos maiores empresários desse país. E eles estão atrás de você! A frase reverberou dentro dela como um trovão. Filha de um empresário? A imagem dela, como faxineira, lutando por uma vida digna, colidiu com essa revelação. O que isso significava? E por que ela nunca soube? O ar estava pesado, cada respiração se tornava mais difícil. A luta entre Eduardo e os intrusos estremeceu o ambiente, e seus olhos dispararam entre os homens, armados e à porta. E então, no auge do pânico, enquanto a luta seguia, algo inesperado aconteceu. Um dos atiradores, todo vestido de preto, fez um movimento surpresa. Ele se virou, apontando a arma diretamente para Eduardo. Mas antes que pudesse agir, Clara, em um impulso desenfreado, se interpunha entre eles. O tiro ecoou na sala, um som estrondoso que cortou o ar. E naquele instante, tudo se tornou um borrão, o caos se expandindo. Clara sentiu uma dor aguda atravessar seu corpo. O impacto a derrubou e ela caiu no chão, a confusão dominando sua mente. O sangue quente escorreu pela sua mão e ela olhou para Eduardo, o rosto em choque, a boca entreaberta em horror. Ele avançou em um movimento desesperado, mas Clara conseguiu ver o rosto do atirador ficando pálido. Ele não havia mirado apenas em Eduardo, mas em alguém que estava mais próximo. Não! Clara! Eduardo gritou e a dor se intensificou, um pulsar insuportável. Mas então, outra revelação cortou o ar como uma lâmina. O homem que havia introduzido a verdade sobre sua mãe estava ao lado dela. Com o olhar fixo, ele segurou o braço de um dos atiradores, revelando um símbolo em sua pele. Um logotipo familiar, algo que Clara tinha visto antes. Toda a conversa sobre sua herança, todo o mistério do passado, agora invadia sua mente com uma nova intensidade. O que você está fazendo? O homem que havia revelado a verdade gritou para o atirador, e os gritos foram substituídos por uma tensão cortante que parecia engolir todos ali. Clara, com dificuldade, levantou a mão para fechar as feridas, e cada indivíduo a seu redor estava paralisado por um choque inexplicável. No fundo, a verdade fervilhava como uma brasa acesa esperando a faísca. Você também faz parte disso, Clara! O atirador balbuciou, suas palavras como um eco distante. Você não é apenas uma faxineira. Você foi criada para isso. Você é a chave para o nosso império. A revelação despedaçou a última crença que Clara tinha sobre si. O passado não era apenas um peso, era um legado sombrio que a perseguia. Em meio ao caos, enquanto o sangue dela se misturava com o chão, tudo que ela havia conhecido era colocado em questão. O que ela faria agora que toda a verdade estava à mostra, prestes a ser desvendada em jogo que ela não sabia se estava pronta para jogar? E quando tudo parecia desmoronar, o homem que havia revelado ser um aliado arrancou o capuz da cabeça.
O coração de Clara parou. Era seu pai. Ele estava ali, em carne e osso, e sua presença mudava tudo. Não é apenas qualquer legado. Era o legado dele, o que arrastava Clara para um mundo de intrigas e segredos que ela nunca soube que existia. E a última pergunta ecoou em sua mente. Se ele estava atrás dela, qual era o verdadeiro papel dele nessa história? Clara congelou, o olhar fixo em seu pai. Ele estava ali, em carne e osso, e isso mudava tudo. As perguntas fervilhavam em sua cabeça, mas o caos ao redor não dava. Tempo para dúvidas. Eduardo estava em pé, paralisado, o horror nos olhos, enquanto o atirador ainda apontava a arma para eles. O estalo da adrenalina invadia seu corpo. "Pai!" Clara gritou, a voz tremendo. O que significava ele estar ali? E por que agora, no meio do tiroteio? O homem diante dela se aproximou, um brilho intenso nos olhos. A tensão estava palpável, como um fio prestes a se romper. "Clara, você não pode ficar aqui! É perigoso demais!" ele disse. Mas a urgência em sua voz não escondia o medo. "Não lembro de você. Quem é você de verdade?" Ela mal conseguia entender a situação, seu coração batendo descompassado, a dor pulsando em seu braço ferido e seu sangue escoando no chão. Os atiradores estavam em movimento, cercando a sala. Eduardo olhou para Clara, seu rosto se contorcendo de desespero. "Você não pode acreditar nele! Clara, não! Ele te enganou!" Sua voz era um grito na tempestade, desesperada, e a confusão tomou conta dela, misturando-se com a dor e o medo. O homem, seu pai, deu um passo adiante, a resolução se formando no rosto. "Eu não sou o inimigo. Eles estão atrás de nós, Clara, e você é a chave. Precisamos sair." Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um estrondo ecoou pela sala. Um atirador foi derrubado, caindo pesadamente no chão, enquanto o outro disparava em direção a Eduardo. Clara soltou um grito, e a cena à sua frente se desdobrava em um filme de horror. "Clara, vá, agora!" Eduardo gritou, mas Clara estava paralisada. Tantas verdades, despedaçando sua compreensão de quem ela era. Então, nesse instante caótico, uma segunda explosão aconteceu. A parede atrás do atirador se desfez em pedaços, e Clara viu uma figura emergir da fumaça. Era uma mulher, seus olhos intensos e brilhantes, um brilho que ressonava familiarmente. "Estou aqui para te ajudar, Clara!" Ela gritou, e o mundo ao redor parecia desvanecer, como se tudo o que importava estivesse se concentrando nela. A mulher tinha um ar de autoridade que Clara reconhecia, como se a conhecesse profundamente, mas não fazia ideia de quem era. "Quem é você?" Clara mal conseguia perguntar, a mente girando como uma montanha russa descontrolada. E naquele momento, a mulher revelou um colar ao redor do pescoço. Um símbolo que fez o coração de Clara parar. "Eu sou sua irmã. Você precisa lembrar, Clara." Era um golpe. Uma irmã? Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. Uma onda de sentimentos a envolveu. Raiva, confusão, a necessidade de respostas. Por que tinham sido separadas? E como isso estava acontecendo? Os atiradores estavam distraídos, mas não por muito tempo. O caos recomeçou. Atiradores estavam se reposicionando e o tempo não estava do lado deles. Clara virou-se para o homem que disse ser seu pai. "Por que você nunca me contou? Por que você não me procurou?"
Sua voz estava cheia de dor e indignação. Eu tentei, mas havia forças que nos separaram. Forças que não podíamos controlar. Ele estava em agonia. A irmã olhou para Clara, os olhos cheios de determinação. Se não agirmos agora, não teremos outra. Chansey, eles estão vindo atrás de nós, Clara. Precisamos sair. E a sala explodiu em um clamor. Daniel estava lutando próximo à porta, caindo e levantando-se novamente. Eduardo estava prestes a ser cercado. O peso da vida de Clara girava na ponta da faca. Suas escolhas, seu destino. As perguntas a esmagavam. Quem era ela realmente? E mais importante, o que essa nova revelação significava para seu futuro? Enquanto as vozes se misturavam ao caos, Clara percebeu que não havia como voltar agora. A verdade estava se revelando, e a única maneira de sobrevivência era avançar. Mas uma tensão se espalhou em seu peito, uma sensação de que o mais devastador ainda estava por vir. Qualquer passo em falso poderia ser fatal. E no meio de todo aquele tumulto, um pensamento opressor surgiu em sua mente. Se a revelação de sua irmã era possível, o que mais estava oculto nas sombras de sua vida? O que mais tinha o escondido dela? Clara congelou, o olhar fixo em seu pai. Ele estava ali, em carne e osso, e isso mudava tudo. As perguntas fervilhavam em sua cabeça, mas o caos ao redor não dava tempo para dúvidas. Eduardo estava em pé, paralisado, o horror nos olhos, enquanto o atirador ainda apontava a arma para eles. O estalo da adrenalina invadia seu corpo. "Pai!" Clara gritou, a voz tremendo. O que significava ele estar ali? E por que agora, no meio do tiroteio? O homem diante dela se aproximou, um brilho intenso nos olhos. A tensão estava palpável, como um fio prestes a se romper. "Clara, você não pode ficar aqui. É perigoso demais", ele disse. Mas a urgência em sua voz não escondia o medo. "Não lembro de você. Quem é você de verdade?" Ela mal conseguia entender a situação. Seu coração batendo descompassado, a dor pulsando em seu braço ferido. Os atiradores estavam em movimento, cercando a sala. Eduardo olhou para Clara, seu rosto se contorcendo de desespero. "Você não pode acreditar nele." "Clara, não. Ele te enganou." Sua voz era um grito na tempestade, desesperada, e a confusão tomou conta dela, misturando-se com a dor e o medo. O homem, seu pai, deu um passo adiante, a resolução se formando no rosto. "Eu não sou o inimigo. Eles estão atrás de nós, Clara, e você é a chave. Precisamos sair." Mas, antes que qualquer resposta pudesse surgir, um estrondo ecoou pela sala. Um atirador foi derrubado, caindo pesadamente no chão, enquanto outro disparava em direção a Eduardo. Clara soltou um grito, e a cena à sua frente se desdobrava em um filme de horror. "Clara, vá! Agora!" Eduardo gritou. Mas Clara estava paralisada. Tantas verdades despedaçando sua compreensão de quem ela era. Então, nesse instante caótico, uma segunda explosão aconteceu. A parede atrás do atirador se desfez em pedaços e Clara viu uma figura emergir da fumaça. Era uma mulher, seus olhos intensos e brilhantes, um brilho que ressonava familiarmente. "Estou aqui para te ajudar, Clara!" ela gritou. A mulher tinha um ar de autoridade que Clara reconhecia, como se a conhecesse profundamente, mas não fazia ideia de quem era. "Quem é você?" Clara mal conseguia perguntar, a mente girando como uma montanha russa descontrolada. E naquele momento, a mulher revelou um colar ao redor do pescoço.
Um símbolo que fez o coração de Clara parar. Eu sou sua irmã. Você precisa lembrar, Clara. Era um golpe. Uma irmã? Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. Uma onda de sentimentos a envolveu. Raiva, confusão, a necessidade de respostas. Por que tinham sido separadas? E como isso estava acontecendo? Os atiradores estavam distraídos, mas não por muito tempo. O caos recomeçou. Atiradores estavam se reposicionando e o tempo não estava do lado deles. Clara virou-se para o homem que disse ser seu pai. Por que você nunca me contou? Por que você não me procurou? Sua voz estava cheia de dor e indignação. Eu tentei, mas havia forças que nos separaram. Forças que não podíamos controlar. Ele estava em agonia. A irmã olhou para Clara, os olhos cheios de determinação. Se não agirmos agora, não teremos outra chance. Eles estão vindo atrás de nós. Clara, precisamos sair. E a sala explodiu em um clamor. Daniel estava lutando próximo à porta, caindo e levantando-se novamente. Eduardo estava prestes a ser cercado. O peso da vida de Clara girava na ponta da faca. Suas escolhas, seu destino. As perguntas a esmagavam. Quem era ela realmente? E mais importante, o que essa nova revelação significava para seu futuro? Neste momento de desespero, um dos atiradores, que parecia estar em um nível de hierarquia maior, parou. Ele olhou para Clara e um sorriso sutil, quase triunfante, cruzou seu rosto. Ah, você não sabia? Que ironia tão doce! Sua irmã está aqui com você. Mas ela não é quem você pensa que é. O mundo inteiro parou. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela mal conseguia falar, as palavras saindo como um sussurro, enquanto todos na sala pareciam estar em estado de choque. O atirador se aproximou, desprezando o caos ao redor. As pessoas que você ama estão todas envolvidas nisso. Sua irmã não é sua irmã, Clara. Ele fez uma pausa, atenção profunda. Ela é sua rival. E você precisa entender uma coisa. Uma escolha será feita de um dos dois lados, e não será você quem decidirá. Clara ficou paralisada, o impacto das palavras. Como um soco no estômago. Os olhares mudaram. A sua irmã, agora, com a expressão em suspense, não parecia saber se isso era verdade. Eduardo e seu pai também estavam atônitos. O que estava acontecendo realmente? Todos estavam no limite da debilidade emocional, e a sala pulsava com ansiedade. O que quer que fosse, aquilo mudaria tudo. E no meio do caos, Clara sabia, se as verdades estavam sendo reveladas agora, o que mais estava escondido nas sombras de sua vida? E como tudo isso afetaria o que restava da sua família? Ela respirou fundo e se preparou para a luta que se aproximava, sem saber que cada decisão poderia romper os laços que ainda tinha. Clara congelou, o olhar fixo em seu pai. Ele estava ali, em carne e osso. E isso mudava tudo. As perguntas fervilhavam em sua cabeça, mas o caos ao redor não dava tempo para dúvidas. Eduardo estava em pé, paralisado, o horror nos olhos, enquanto o atirador ainda apontava a arma para eles. O estalo da adrenalina invadia seu corpo. "Pai!" Clara gritou, a voz tremendo. O que significava ele estar ali? E por que agora no meio do tiroteio? O homem diante dela se aproximou, um brilho intenso nos olhos. A tensão estava palpável, como um fio prestes a se romper.
Clara, você não pode ficar aqui. É perigoso demais, ele disse, mas a urgência em sua voz não escondia o medo. Não lembro de você. Quem? Quem é você de verdade? Ela mal conseguia entender a situação, seu coração batendo descompassado. A dor pulsando em seu braço ferido. Os atiradores estavam em movimento, cercando a sala. Eduardo olhou para Clara, seu rosto se contorcendo de desespero. Você não pode acreditar nele. Clara, não. Ele te enganou. Sua voz era um grito na tempestade, desesperada, e a confusão tomou conta dela, misturando-se com a dor e o medo. O homem, seu pai, deu um passo adiante, a resolução se formando no rosto. Eu não sou o inimigo. Eles estão atrás de nós, Clara. E você é a chave. Precisamos sair! Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, um estrondo ecoou pela sala. Horror! Clara, vá, agora! Eduardo gritou, mas Clara estava paralisada. O evento despedaçando sua compreensão de quem ela era. Então, nesse instante caótico, uma segunda explosão aconteceu. A parede atrás do atirador se desfez em pedaços e Clara viu uma figura emergir da fumaça. Era uma mulher, seus olhos intensos e brilhantes, um brilho que ressonava familiarmente. Estou aqui para te ajudar, Clara! Ela gritou. A mulher tinha um ar de autoridade que Clara reconhecia. Como se a conhecesse profundamente, mas não fazia ideia de quem era. Quem é você? Clara mal conseguia perguntar, a mente girando como uma montanha-russa descontrolada. E naquele momento, a mulher revelou um colar ao redor do pescoço. Um símbolo que fez o coração de Clara parar. Eu sou sua irmã. Você precisa lembrar, Clara. Era um golpe. Uma irmã? Tudo fazia sentido e, ao mesmo tempo, não fazia sentido algum. Uma onda de sentimentos a envolveu. Raiva, confusão, a necessidade de respostas. Por que tinham sido separadas? E como isso estava acontecendo? Os atiradores estavam distraídos, mas não por muito tempo. O caos recomeçou. Atiradores estavam se reposicionando e o tempo não estava do lado deles. Clara virou-se para o homem que disse ser seu pai. Por que você nunca me contou? Por que você não me procurou? Sua voz estava cheia de dor e indignação. Eu tentei, mas havia forças que nos separaram, forças que não podíamos controlar. Ele estava em agonia. A irmã olhou para Clara, os olhos cheios de determinação. Se não agirmos agora, não teremos outra chance. Eles estão vindo! Atrás de nós! Clara, precisamos sair! E a sala explodiu em um clamor. Daniela estava lutando próximo à porta, caindo e levantando-se novamente. Eduardo estava prestes a ser cercado. O peso da vida de Clara girava na ponta da faca. Suas escolhas, seu destino. As perguntas a esmagavam. Quem era ela realmente? E mais importante, o que essa nova revelação significava para seu futuro? Neste momento de desespero, um dos atiradores, que parecia estar em um nível de hierarquia maior, parou. Ele olhou para Clara e um sorriso sutil, quase triunfante, cruzou seu rosto. Ah, você não sabia? Que ironia tão doce! Sua irmã está aqui com você, mas ela não é quem você pensa que é. O mundo inteiro parou. Clara sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela mal conseguia falar, as palavras saindo como um sussurro, enquanto todos na sala pareciam estar em estado de choque. O atirador se aproximou, desprezando o caos ao redor.
As pessoas que você ama estão todas envolvidas nisso. Sua irmã não é sua irmã, Clara. Ele fez uma pausa, atenção profunda. Ela é sua rival. E você precisa entender uma coisa. Uma escolha será feita de um dos dois lados. E não será você quem decidirá. Clara ficou paralisada. O impacto das palavras como um soco no estômago. Os olhares mudaram. A sua irmã agora com a expressão em suspense. Não parecia saber se isso era verdade. Eduardo e seu pai também estavam atônitos. O que estava acontecendo realmente? Todos estavam no limite da debilidade emocional e a sala pulsava com ansiedade. O que quer que fosse, aquilo mudaria tudo. E no meio do caos, Clara sabia. Se as verdades estavam sendo reveladas agora, o que mais estava escondido nas sombras de sua vida? E como tudo isso afetaria o que restava da sua família? Ela respirou fundo e se preparou para a luta que se aproximava, sem saber que cada decisão poderia romper os laços que ainda tinha. Clara estava paralisada, o coração disparando. O que seu pai havia revelado mudava tudo. Ele não era o vilão, mas um pai desesperado para proteger a filha. E sua irmã, aquela mulher, não era apenas uma ajudante, mas uma rival. O mundo estava de cabeça para baixo. Os atiradores estavam por toda parte, mas Clara não tinha tempo para hesitar. Precisamos ir, gritou a mulher que se dizia sua irmã, puxando-a para perto. Eduardo lutava com um dos homens, se contorcendo e se defendendo. O pai de Clara encarou os atiradores, enquanto a adrenalina tomava conta do ambiente. A sala estava cheia de gritos e o cheiro de pólvora invadia o ar. Clara, siga-me! Sua irmã forçou a passagem e Clara a seguiu, sem conseguir processar tudo o que estava acontecendo. O olhar de Eduardo estava cheio de determinação, mas também de medo. Vá, eu cuido deles! Ele gritou, enquanto se lançava contra um dos homens armados. Clara sentiu seu estômago se contorcer. Seria essa a última vez que veria Eduardo? Ele havia sido seu aliado, um amigo, quando tudo parecia desabar. Mas a verdade sobre ela estava à frente e ela não podia se permitir ficar para trás. O que mais você sabe sobre nosso passado? Perguntou Clara, ainda angustiada, enquanto corriam pelos corredores do prédio. A mulher respirou fundo. Confiar é a única forma de sobrevivência agora. Eles querem silenciar você, mas também te precisam, por causa do legado. Signos, nossa família, eles estão em tudo isso. Signos? Clara franziu a testa. O que isso significa? Significa que nós boas temos um destino a cumprir. Podemos acabar com essa corrupção, mas precisamos estar juntas. Os sons da confusão se afastavam à medida que se moviam, mas Clara sentia que as paredes começavam a fechar. O peso das revelações a esmagava. Havia mais mistérios a serem desvendados, e cada passo que davam no corredor parecia levá-la a um abismo mais profundo. Finalmente elas chegaram a uma saída, mas a porta estava trancada. O pânico começou a tomar conta. Rápido! A irmã gritou, tentando forçar a maçaneta. Clara sentiu o aperto no peito. E se não conseguirmos sair? E se tudo isso for em vão? Não desista, Clara! Lute pelo que é seu! Respondeu a irmã, o olhar intenso. Nesse momento, um disparo rasgou o ar. Clara gritou, mas elas continuaram lutando. Abrindo a porta,
Elas saíram para o ar fresco. O sol ofuscante fez Clara fechar os olhos. Para onde iriam agora? O peso da responsabilidade parecia esmagador, mas havia uma determinação crescente que começou a se formar dentro dela. Ela não estava sozinha. Caminhando pela calçada, Clara se voltou. Daniel havia conseguido sair de seu refúgio. Ele estava machucado, mas ainda em pé, como um guerreiro enfrentando a batalha. Clara, você precisa saber a verdade sobre seu passado e signos. Não deixe que eles te dominem. Clara hesitou, um turbilhão de emoções queimando dentro dela. Ela era uma faxineira, mas havia uma força poderosa se formando em sua vida. Sorridente, ela virou-se para sua irmã. Vamos fazer isso juntas! Nesse momento, a conexão profunda entre elas se firmou. Elas não eram apenas irmãs, mas aliadas em uma luta maior. A vida de Clara estava prestes a mudar. E ela podia sentir que um novo capítulo estava se desenrolando. E enquanto caminhavam, uma sensação de esperança começava a brilhar. As sombras poderiam ter revelado verdades obscuras, mas dentro delas havia uma luz pronta para brilhar. Elas teriam que enfrentar perigos, escolhas a serem feitas, mas juntos elas eram mais fortes. Agora, meus amigos, se este desfecho impactou vocês como eu espero, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que possamos continuar criando narrativas como esta. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho e inundar a seção de comentários com suas reações e teorias. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. A saga de Clara e sua nova jornada está apenas começando. E queremos que você esteja conosco em cada passo desse caminho.